Queridos irmãos e irmãs, abençoado domingo de Páscoa, mais uma vez eu vos saudo. Queridos seminaristas da nossa Diocese de Campo Maior, querido Dário e sua família, este irmão Dário que irá receber o sacramento do Santo Batismo e da Eucaristia nesta celebração. Reservamos a crisma para o nosso bispo nos meses seguintes. Querido povo de Deus, hoje, depois de ter concluído 40 dias de exercícios quaresmais, hoje o nosso coração se enche de alegria, se enche de esperança, porque nós fazemos memória daquele dia tão feliz, aquele dia tão feliz que levou as pessoas a transbordarem de alegria, porque se depararam com aquele acontecimento que tinha predito pelo próprio Jesus, que ele ia ressuscitar. Esta novidade envolveu todo mundo. Esta novidade que foi anunciada primeiramente às mulheres, a Maria Madalena e as outras mulheres que acompanhavam o Senhor. Essa novidade que chegou até nós. Essa novidade que não foi apenas uma história, mas foi um acontecimento que marcou a nossa história da humanidade uma vez por todas. E essa novidade ela chegou num tempo muito especial, naquele exato momento da história, porque as pessoas estavam cansadas, quem sabe, de um fardo de uma lei mosaica de carregar. As pessoas estavam, quem sabe algumas, cansados de uma lei que oprimia. Não a lei de Deus, mas uma lei que foi desdobrada, uma lei pela lei. E a novidade da ressurreição chegou nesse exato momento onde as pessoas estavam cansadas. Já não tinham mais novidade para a sua vida de fé. E a ressurreição chega como um marco importante. Revigora, dá ânimo para continuar. Continuar acreditando em um Deus que não se encerrou numa sepultura. Num Deus que não encerrou a sua vida quando partiu dessa, quando morreu. Mas o nosso Deus, querido irmão, querida irmã, que está na sua casa rezando também, o nosso Deus vive. Nosso Deus passou pela morte, mas Ele vive. Venceu a morte, como a nossa fé nos ajuda. E tantos irmãos e irmãs, aí mais de 1900 domingos que nós celebramos com a igreja esse domingo da Páscoa, né? Há tantos anos, depois deste acontecimento, mais de 900 domingos da Páscoa, nós celebramos, em todos os tempos e épocas, esta data memorável. E não pode desaparecer da nossa memória. É por isso que Deus nos dá uma oportunidade para mais um ano celebrar a Páscoa. Porque a nossa fé ela é pascal. A nossa fé, gente, na Igreja Católica, a nossa fé em Jesus Cristo, na verdade, é um Deus que vive, é um Deus que caminha conosco. É uma fé vitoriosa. A Páscoa ela exerce na nossa vida um momento muito importante. Porque ela nos dá vigor, esperança, eu digo novamente. Ela dá alegria, gente. Nós anunciamos um Deus que não é um fardo. É um Deus que está comigo, Deus da felicidade. Nós lembrávamos ontem, quem tem a palavra final não é a morte, gente. É a vida, é a vitória. Quem tem a palavra final não é os problemas na sua vida. Por isso que a sua fé é pascal, por isso que a nossa fé é pascal. Quem tem a última palavra, e aí se você está centrando muito nos problemas, nas coisas negativas, tem que fazer uma revisão e mudar isso. Porque quem tem a palavra final é as coisas de Deus, é a alegria, gente. Não é as derrotas. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para a vitória. Eu aponto hoje o Evangelho de São João, ele é muito detalhista. Veja como o Evangelho de São João é um dos evangelistas que se preocupa com os detalhes, porque os detalhes dizem muita coisa para nós. Primeiro, quando escutaram, João apresenta quando Maria Madalena foi ao túmulo, veio aos apóstolos contar aquela novidade, veio com alegria, ela veio, e os discípulos correram até o túmulo, naquela manhã da Páscoa, e o que aconteceu? São João diz que o discípulo amado,
Ele correu à frente e os outros correram atrás. Pedro, quem sabe, era mais ancião, né? Olha o detalhe que São João, ele faz questão de nos apresentar. Quando o discípulo amado, sabendo a primazia de São Pedro, ele detectou que o túmulo estava vazio. Ele só olhou de longe. O que ele fez? Esperou quem? O príncipe dos apóstolos, que foi Pedro. Então, quando Pedro chegou, ele correu mais à frente, por ser mais jovem, então ele foi, era necessário o testemunho. Hoje, se nós temos a verdade que chegou até nós, essa alegria da ressurreição, um dos testemunhos é dos apóstolos, que transmitiu até nós, né? Então, eles constataram. João, discípulo amado, deixou que Pedro chegasse, ele primeiro chegou e adentrou o túmulo. Então, o testemunho dos apóstolos, gente, não é um disse que me disse. Nós celebramos hoje, não é um disse que me disse, mas é uma constatação apostólica bíblica, né? Além de ser um fato histórico, né? Na nossa história, na história civil, é uma constatação real, gente, que nosso Deus não é como os deuses das antigas civilizações egípcias, por exemplo. O faraó, os restos mortais dos faraó, que há tanto tempo encontra lá no Egito, nas antigas pirâmides, nós vamos observar, e assim por diante, está lá os restos mortais, né? Mas o nosso Deus não. Se você for à Terra Santa, quem já teve a graça de ir, e terá a oportunidade de ir, está lá o túmulo vazio. A segunda prova que o nosso Deus não jaz numa sepultura. Nosso Deus vive, o túmulo está vazio, não porque alguém tirou o corpo de Jesus de lá, porque o nosso Deus vive, vitorioso, né? Ressuscitou, como ele nos diz, e nos garante também que acontecerá isso com cada um de nós no último dia, né? No último dia. A nossa fé nos diz que só Deus ressuscitou até hoje, e Nossa Senhora também, com o mistério, o dogma da Assunção. Somente nosso Senhor, Deus, né? Que assumiu a nossa humanidade, e a sua mãe. A nossa fé reza assim conosco, reza a igreja. Então, para dizer, queridos, nossa fé é isso, a segunda constatação. E depois, olha que detalhe que São João observa. Quando São Pedro entrou no túmulo, o que estavam os lençóis? Estavam enrolados e não jogados. Ou seja, alguém enrolou. E Jesus, né? Olha o detalhe, para você perceber. São João, ele carrega nos detalhes. Os lençóis, o Santo Sudário, que está em Turim hoje, que a igreja guarda, eu não tive a graça, não tive a oportunidade, na verdade, estando na Itália, mas está em Turim, na Itália, o Santo Sudário. Esse estava enrolado no túmulo, num lugar à parte. Por quê? Para dizer, São João quer dizer, o nosso Deus ressuscitou, né? Venceu a morte e depois daquele exato momento, saiu, né? Do túmulo, vitorioso. Queridos, e o que isso que quer dizer para nós? Eu volto a dizer que a ressurreição de Cristo não pode apagar da nossa memória, gente. Quando a fé está muito acomodada da igreja, é por isso que Deus é providente, através da sua igreja deixou estes tempos marcantes. Porque a igreja, a nossa humanidade é limitada, a nossa humanidade é muito frágil. Nós somos esquecidos, gente. Hora e nem outra nós esquecemos o que Deus faz por nós, gente. Hora e nem outra. Hora e nem outra nós repetimos as mesmas atitudes do povo antigo, os hebreus. Os hebreus, depois de verem tudo, começavam a murmurar porque faltou pão e água. Veja que coisa, né? Hora e nem outra. Deus sabia disso do nosso coração. Ele sabe do barro que nós somos, minha gente. Não adianta tapar o sol com a peneira. Deus te conhece, irmão. Deus me conhece. Ele disse, vou deixar isso através da minha igreja, vou deixar esse acontecimento para eles fazerem memória, porque eles correm o risco de esfriar a fé, correm o risco de esquecer o que eu faço cada dia na vida deles. Então, a memória, gente, que nós fazemos da ressurreição, te dá ânimo. Quando a vida está esfriando, olha para tudo aquilo que Deus fez por nós e pela sua vitória, que a igreja se rejuvenesce. Gente, nesse tempo a igreja se rejuvenesce. Eu tive a graça de morar 2 anos na Europa, e esse exato dia, gente, até a natureza, por isso que nós herdamos esse dia, o calendário da Páscoa cai num tempo muito especial aqui. Na Europa, quem já teve também a oportunidade de andar na Europa nesse tempo, lá as estações são muito organizadas. Gente,
Nesse exato momento começa a primavera. A primavera na Europa, gente, é belíssima. Pode observar nas redes sociais. Gente, é tudo florida. No domingo de Páscoa, depois de quase 4 ou 5 meses de um inverno sombrio, o inverno na Europa, gente, não é chuvas, tem chuvas, mas é frio, é gelo, e aquilo é um tempo muito escuro, é muito frio, é o frio intenso, né? Não só o frio físico, mas aquilo envolve também a frieza, né? É um tempo que você fica mais assim reprimido, né? E no domingo de Páscoa, gente, é impressionante. O sol começa, né? No passado estava em Roma, nesta celebração, e eu pude observar isso que se falava, né? No domingo de Páscoa, gente, é um sol bonito, tudo florido, é uma meia estação. Não é quente, é aquela meia estação, aquele clima agradável, florido, belíssimo. As flores, as árvores, são tudo floridas. E aquilo dá um ânimo, dá uma alegria, dá uma esperança, né? Ou seja, a igreja, todos nós, juntamente com a natureza, se rejuvenesce nesta data. Por isso, eu volto a dizer, se a fé está cansada, se você está cansado, até mesmo dos problemas da vida, da sua fé morna, gente, a Páscoa, ela quer te envolver, ela quer te levantar, quer te dar novo vigor. Faça isso, permita que isso aconteça. A alegria da Páscoa te dê sentido para a tua vida. Uma palavra para o nosso irmão Dário. Irmão, depois de 4 anos de caminhada, assim, aprendendo de uma forma até mesmo pessoal as verdades da fé, depois de 4 anos, e depois de meses de preparação intenso para chegar esse dia, através daquilo que você aprendeu com a ajuda dos teus catequistas, dos teus amigos, chegou um dia especial, que Deus vai marcar uma vez para sempre a tua vida. Lembra sempre desse dia. Você, como está recebendo o sacramento hoje da igreja, como os primeiros cristãos católicos, tu já tem a consciência do que é o que você está recebendo, com os seus próprios pés, a tua própria consciência e vontade, você vai assumir a sua fé perante a igreja de Deus. Ninguém te empurrou, você mesmo, ninguém te obrigou, você está aqui mesmo, como os primeiros cristãos da igreja. Deus te escolheu a tua vida, da tua família. Agradeça a Deus. Ele quer algo da tua vida, dedicação ao amor dele, o projeto do amor que ele te escolheu. Lembra sempre desse dia, porque é esse dia que Deus te escolheu e diz que te ama de uma forma particular. Honra com tudo isso que Deus está hoje depositando nas tuas mãos, na tua vida, porque tudo é graça, tudo é bênção de Deus. Amém.